Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Professor JV, depois de séculos de propagação da mensagem bíblica, qual seria, afinal, o resumo mais coerente com a verdade do Jesus histórico? Ou o que seria mais condizente com o verdadeiro espírito cristão de lutar contra o pecado no mundo? Haveria algum paralelo com o momento histórico atual do Brasil? Quando se discute a ideia do que seja, de fato, a mensagem do Evangelho, a maioria dos cristãos costuma centrar ou centralizar a sua resposta em cima da salvação de Cristo. E essa salvação, quando refere-se à salvação de Cristo, refere-se quase que simplesmente ao fato de que Jesus saiu pregando e solicitou dos discípulos que também pregassem e levassem a mensagem para o resto do mundo. E essa mensagem, entendida desde aquela época, e que foi assim também interpretada por cristãos, tanto protestantes quanto católicos, é de que essa mensagem seria a da salvação das almas. E que, portanto, o mais importante é pensar neste aspecto escatológico da salvação, e, portanto, aí estaria o centro da mensagem de Jesus. Porém, o que os evangelhos mostram, sobretudo o livro de Atos, os evangelhos, principalmente, e sobretudo o livro de Atos, o que eles mostram é que aqueles discípulos que a partir da morte de Jesus saíram pregando no mundo, o que de fato eles estavam espalhando para o mundo, e que de fato era o mais importante de espalhar, é a questão da injustiça sofrida por Jesus. A injustiça sofrida por Jesus. Então, é o apelo que o Evangelho faz, é o de que nós olhemos a vida de Jesus, como a vida de Jesus foi terminada, como foi encerrada a vida de Cristo, como foi ceifada a vida de Cristo, num ato de injustiça, por ele ser um homem 100% inocente, santo e inocente, puro e bom, e jamais ter praticado nenhum mal, e foi mesmo assim, com essa bondade, com essa inocência, com essa pureza, foi condenado a uma morte bárbara, sofrendo horrores de tortura nos dias anteriores à crucificação. Então, essa injustiça praticada sobre ele, porque o julgamento que foi feito sobre ele naquele tribunal de Pilatos foi um julgamento iníquo, isto é, completamente injusto, foi um julgamento fraudulento, hipócrita. Então, essa situação de injustiça que ele sofreu, foi isso que estimulou e fez com que os ânimos e o sangue dos discípulos fervessem e fizessem eles sair pelo mundo, eles saírem pelo mundo pregando aquilo ali. Então, para nós termos uma ideia do que de fato significa isto, você sair em defesa de um justo, de um inocente que foi barbaramente assassinado e torturado, o que é que significa isso? Nós podemos pensar mais ou menos quando nós vemos aqui, por exemplo, a revolta que o povo tem acerca do governo petista. Então, quando nós vemos essa revolta, o que é que nós nos lembramos? É a injustiça de um governo feito de corruptos, de ladrões, de bandidos, se manter no poder e, mais ainda, passar ao povo a ideia de que são puros, são honestos, e pior, ficarem impunes. Isto é, se manterem no poder, roubando e ficarem impunes. Então essa situação da impunidade que caracteriza a injustiça, é isso que de fato tem que ferver no coração dos cristãos quando defenderem Cristo, quando saírem falando sobre a obra dele e sobre a salvação dele, é de que ele foi o inocente, completamente puro, santo, e que foi vitimado pelo nosso pecado, nessa injustiça de um julgamento completamente fraudulento,
porque ele jamais mereceria qualquer pena nesta vida. Então essa situação de injustiça é que deve ser o mote, o motivo, a nossa força, a nossa revolta interior para sair defendendo Jesus e dizer que é Ele que é o nosso Salvador e pronto. E mais ainda, dizer que nós é que fomos culpados por levá-lo lá. Porque não foi somente a culpa de judeus, a culpa dos sacerdotes da época. Não, nós os levamos para lá. Porque o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, tem um texto que diz que toda vez que nós pecarmos, estamos levando Cristo de novo à cruz. É lá no capítulo 6 de Hebreus, se eu não me engano, lá pelo versículo 5, 6 por aí. Então, toda vez que pecamos, levamos o Cristo de novo à cruz. Portanto, quem levou o Cristo à cruz e fez a injustiça contra ele, fomos nós. E a ideia de que esse aspecto da vida, da morte dele, de ter sido morto injustamente, é tão importante, que a justiça está sempre na palavra de Jesus como algo que deve ser buscado, algo super importante. Tanto é que tem um verso lá em Mateus que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é sempre colocar a justiça em primeiro lugar, porque é um Deus justo, é o Deus justo. Então é em nome dessa justiça que devemos sentir essa revolta, e essa revolta nos motivar a pregarmos o Evangelho para que as pessoas se convertam lembrando-se de sua própria injustiça contra Deus. É isso.